Olá pessoal, o assunto de matemática esse mês será tipos de gráficos, né? Nós iremos ver aí como adquirir as informações dentro de um gráfico que foi montado, né? Retirado algumas informações, dados estatísticos, né? Então vamos compreender alguns tipos de gráficos, né? O que quer dizer aí sobre gráficos, né? Como os mapas indicam uma representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar, os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Por esse motivo, interpretar corretamente os gráficos, disponibilizados em textos, notícias, entre outras situações, é de suma importância para compreender determinados fenômenos. Então, para a gente compreender melhor os gráficos, nós precisamos ter informações, né? E é através dessas informações que são apresentadas nos gráficos que você vai compreender certas situações, né? E a importância de estudar os gráficos, né? Então vamos aí ver. Primeiro gráfico que nós iremos estudar é esse aí, o gráfico de coluna. Juntamente aos gráficos em barra, são os mais utilizados. Indica geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não depende de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Vamos ver um tipo de gráfico que é classificado como gráfico de coluna. Tá aí, um gráfico que ele é visto aí com algumas informações. Dentro desse gráfico aí eu tenho as seguintes informações. Primeira informação, deixa eu colocar aqui a canetazinha vermelha. Eu tenho nesse gráfico aqui, ó, a primeira informação que é países mais populosos do mundo, né? Então o gráfico foi feito com relação aos países, né, que são classificados como os mais populosos do mundo, né? E como foi feito essas informações? Como foi adquirida essas informações? Como foi apresentado aí no gráfico? Primeiro, o que foi que ele fez aqui, ó? Primeiro ele colocou aqui nessa parte de baixo, né, onde nós chamamos de eixo X, informações sobre os países. Tem aqui a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia, o Brasil, Paquistão, a Nigéria, a Rússia, o Japão e assim por diante. Então, primeira informação que eu tenho aqui abaixo do gráfico aqui são os países que participaram aqui nesse estudo, certo? E aqui na parte de cima, né, no sentido vertical, aqui, ó, eu tenho uma escala de números, né? Onde essa escala de números aí está classificado em quê? Em milhões, certo? Ó, tá aqui, certo? Esse país aqui, ó, vamos fazer aqui esse exemplo aqui, ó, que está nessa linha aqui, ó, ele representa o quê? 1.200 milhões de habitantes, certo? E já em outra situação aqui, ó, vamos ver aqui, esse país aqui, ó, que país é esse? Indonésia. Ele está classificado aonde, ó? Em 200 milhões. E quais são os países aí, segundo esse gráfico, que estão abaixo de 200 milhões? Ó, está abaixo dessa linha aqui, ó. Quem está abaixo dessa linha aqui está abaixo de 200 milhões. Quem são? É o Brasil, é o Paquistão, né? A Nigéria, é o Bangladesh, é a Rússia e o Japão, certo? Então aqui a gente já tem as informações dos países que estão abaixo de 200 milhões de habitantes
E tem as informações dos países que estão acima, né, de 200 milhões de habitantes, que é o caso dos Estados Unidos. E o outro caso aqui é a Índia. E o outro caso aqui que é o mais populoso, quem é? É a China, certo? E esse gráfico aqui está representando um gráfico de coluna no sentido que, ó, vertical, ok? Vamos ver outros gráficos, outros tipos de gráfico. Gráficos em barra possui basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, com os dados na posição agora horizontal. Esse primeiro a gente viu que era na posição vertical. Agora nós iremos ver um gráfico de coluna apresentando informações na posição horizontal. E as informações e divisões da posição vertical. Tá aí. O que é que nós tiramos aqui desse gráfico? Importante saber aqui, ó. Primeiro, o gráfico está se referindo aqui, ó, a uma taxa de mortalidade infantil por região. Qual foi o ano que foi feito, ó? 2013, né? E tem uma fonte que fez essa pesquisa, tirou esses dados aí e apresentou em gráfico. Que fonte foi essa, ó? Essa fonte aqui, ó, IBGE. IBGE significa, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E as informações que eu tenho aqui nesse gráfico também são as regiões, ó. Região do Nordeste, região do Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Foi as regiões que participaram dessa pesquisa, né, desse estudo avançado, né? Nós vimos aí que mostra a taxa de mortalidade infantil por cada região, né? E tá aqui os dados mostrando na região do Sul 10, né? Na região Sudeste é o intervalo que está compreendido entre 10 e 15, né? Vai estar aí no meio, né? Aqui o outro também, essa outra informação aqui da região Centro-Oeste é um intervalo que está compreendido também entre 15 e 20, né? E aqui também entre a região Norte está uma informação que está compreendido entre o intervalo de 20 e 25, e a região Nordeste também, né? Então essas são as informações que a gente pode tirar desse gráfico, certo? Vamos para a próxima. Como é apresentado um gráfico em forma de pizza? É um tipo de gráfico também muito utilizado, indicando para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de um dado aspecto da realidade. Vamos ver aqui. Tá aí um gráfico, certo? Onde ele mostra aí a forma de uma pizza, né? O interessante, ó, que essa pesquisa aqui ele deu 90, pega aqui a caneta, 97% essa parte azul e 3% essa parte mais clara, né? Sendo que quando eu somar aqui os dois, ele tem que me dar o quê, ó? 100%, né? Que a pesquisa correta, ela tem que fechar 100%, ok? Então, quais são as informações que nós podemos tirar nesse gráfico? Primeiro, foi feita uma pesquisa sobre o que? A distribuição da água no mundo, né? E essa partezinha clara aqui que ele destacou, ele chamou o quê? Água congelada. Quanto é de água congelada que existe no nosso planeta? Essa parte clara aqui ele classificou como 71%, certo? E agora aqui, ó, e depósitos subterrâneos, que tem aqui esse azulzinho mais claro. Nós encontramos aqui, ó, ele diz 18%, né? E ele deu mais outras informações com relação à água, lagos e cursos de água. Que essa parte mais escura, esse azul mais escuro, que ele disse que existe 7% de lagos, né? E cursos de água no mundo. Essa parte roxa ele chamou de umidade do ar, que eu tenho aqui 4%. E aí quando você soma aí,
18 mais 7, 18 mais 7, me dá aí 25, né? Com 4 me dá 29, com 71 fecha aí o 100%, certo? Sendo que a água salgada aqui, ó, azul, é classificado como água salgada, e o mais clarinho é classificado como água doce, que chega a 3%, certo? Aí é o gráfico que nós chamamos gráfico em forma de pizza, né? Gráfico pizza. E vem aí, gráficos em linhas. O gráfico de linha é outro gráfico também que nós usamos para passar informações, né? Ele diz que é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções ou regressões que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. Um exemplo está aí. Quais são as informações que eu posso tirar aqui desse gráfico? Primeiro, esse gráfico foi feito a distribuição da população brasileira, certo? Bom lembrar que essa pesquisa foi feita no ano, ó, de 1980 a 2010, certo? Não é bem atual, mas aqui nós estamos apenas tirando as informações que esse gráfico apresenta aqui para nós, certo? E ele classificou essa linha aqui azul, ó, essa linha aqui de azul, certo? Essa linha de azul aqui, ele diz que é urbana, né? Onde o pessoal estão vivendo mais, né? Na zona urbana, né? E essa parte laranja aqui ele chamou de zona rural, né? Então você vê que no decorrer do ano de 1980 para 2010, a zona urbana ela teve um declínio, né? As pessoas começaram a se mudar para a zona, sair da zona rural e começaram a ir para a zona urbana. Então teve uma queda, né, do pessoal aqui na zona rural. E aqui na zona urbana a gente vê aqui que houve um aumento, né? As pessoas começaram a se mudar da zona rural para a zona urbana. E aí foi tendo esse aumento, né? Então tá aí as informações também tiradas do gráfico de Lean. Esse gráfico aqui vocês vão ver logo na atividade, né, onde ele mostra aí a venda de aparelhos eletrônicos no mês de abril. Eu coloquei ele aqui para chamar atenção aqui. Quando chegar algumas informações, como por exemplo, se ele chegasse a pedir uma questão assim, qual é o número de vendas de aparelho no mês de abril de celular? Aí você olha aqui o gráfico do celular, é esse aqui, pega aqui a caneta para ficar melhor. Você olha aqui o gráfico, né? Tá aí, ó, celular. Mas só que você não sabe aqui a quantidade, né? Eu sei que ele está aqui no intervalo de 40 a 50, né? É maior que 40 e menor que 50. Então, para ficar melhor de você compreender, veja o seguinte. Coloca como se essa barra aqui está no meio. Coloca como se não, está no meio. Se está no meio do intervalo de 40 e 50, então qual o número que está no meio entre 40 e 50? Será o quê? 45, ok? A mesma coisa acontece aqui com o computador, ó. O gráfico aqui apresentando o computador, né? Ele está no intervalo de quem? Ó? De 20 e 30. Então, se ele está no meio, então aqui vai ser, quem é o número que está no meio de 20 e 30? 25, certo? Então, de acordo com essa informação aí, já facilita vocês resolver algumas questões que vem aí para vocês colocar em prática, certo? Então, esse material aqui do vídeo é o material que foi impresso. Vocês estão com ele em casa, então vocês aproveitem essa aula aqui, esse vídeo, para compreender com o material que vocês receberam, certo? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Até mais.